e uma das principais premissas que nós utilizamos dentro do plano. E no médio prazo, rede, ampliação de rede, troca de rede, ampliação do parque de hidrometração, renovação dos hidrômetros. Assim como no longo prazo, e o total de investimentos para bom sucesso, 5,5 milhões de reais. A partir desses investimentos, e aí você coloca 140 e pouco na sede, mais 5 aqui, juntados todas essas somas e feita a avaliação econômico-financeira que o Mário vai apresentar na sequência. E aqui o sistema proposto, vista no Google Maps, em termos de filtração, em termos de ampliação de reservação, em termos, inclusive, também de ampliação de adutoras. Primeiro e terceiro distrito, Vargem Grande e Venda Nova, da mesma forma, foram levantados os dados do sistema existente e projetado para imediato setorização e macromedição do sistema. Na sequência, que totaliza 135 mil reais, e na sequência nós temos a filtração, ampliação da reservação, ampliação da elevação, inclusive ampliação da adução de água tratada. Tudo isso baseado na projeção de demandas, na projeção do crescimento da população, na projeção da ampliação do atendimento à população, para que ao final do plano nós tenhamos universalizados os serviços nesses distritos. E aqui 2 milhões no curto prazo, 2 milhões 450, médio prazo 260 mil, e no longo prazo 300 mil, totalizando 3 milhões e 100 mil, 3 milhões e 100 mil de investimentos para que nós tenhamos a universalização. E aqui uma visão geral, onde é prevista um filtro, elevatória, reservação, para que o sistema, conforme nós falamos no início, seja um sistema adequado, que tenha água 24 horas e água de acordo com os padrões de potabilidade pelo Ministério da Saúde. Em relação aos sistemas alternativos, são aqueles pequenos sistemas que não são operados pela SEDAI, são operados por associações comunitárias ou por pessoas físicas. Foram previstas algumas ações de cadastramento, elaboração de projeto e ações, principalmente de estruturação da prefeitura para suporte a esses sistemas e de regularização desses sistemas dentro de uma política municipal de saneamento básico. A Lei 11.445, ela prevê a existência desses pequenos sistemas comunitários, que também devem ser regularizados dentro do município. E para a área rural, foi prevista levantamento de dados, estudo de qualidade, como é que essa população está sendo abastecida e se a água que aquele indivíduo que mora na zona rural, que ele mesmo capta a água no seu poço, ela está tendo qualidade e estão previstas uma série de levantamentos de informações para que nós tenhamos, já que se trata de uma população difusa, para que nós tenhamos já na próxima revisão dados suficientes, inclusive para estimar esse volume de investimentos dentro dessa população difusa e para essa população rural. Aqui é uma figura que retrata em um só slide o que é que foi previsto. Foram previstos dentro do programa de abastecimento de água 4 subprogramas: captação e tratamento, qualidade de água, implantação de adutoras, cadastro, setorização, macromedição, redistribuição, hidrometração, reservação. E veja que de quem é essa responsabilidade daqueles investimentos? Prestador de serviços. Então, os prestadores de serviços, e aí no caso, no presente momento estamos falando da SEDAI, no eventual contrato que venha a ser assinado com a SEDAI, essas metas que nós colocamos de prazos de investimentos terão que fazer parte de um contrato. Então, pensando-se na regularização contratual, o plano de saneamento básico, ele vai ser um anexo, as metas serão um anexo do contrato de programa a ser celebrado entre a SEDAI e o município. E os demais serviços que não são serviços públicos, no caso
do abastecimento rural são sistemas individuais, e aí a responsabilidade é do município, da Prefeitura Municipal, não são serviços contratados. Temos ao final 163 milhões, né, são cifras bem elevadas para que nós tenhamos a universalização dos serviços de abastecimento de água no município. Seja via SEDAI, seja investimentos pelo titular dos serviços, que é a Prefeitura Municipal. O segundo componente que foi discutido dentro do plano, que é o esgotamento sanitário. Realmente, trata-se de uma das maiores carências do município, haja vista que nós não temos, de maneira pública, um sistema público instalado, né, de esgotamento sanitário. E essa realmente, de fato, é uma das principais deficiências que nós encontramos no município. Dentro das contribuições que foram elencadas na última audiência pública, nós colocamos a necessidade de que os projetos básicos, o projeto executivo, pensem na utilização do reuso e pensem na utilização do lodo das estações de tratamento para uso agrícola. Então, os projetos que serão elaborados, eles vão ter que considerar essas opções dentro dos projetos que vão ser elaborados, os projetos básicos executivos para o município. E aqui, novamente, a premissa é a mesma. As áreas de planejamento são as áreas urbanas distritais. E a ideia, a proposta é que, a partir de 2019 até 2034, o município de Teresópolis, ele atinja a universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Obviamente, essa discussão ela vai ser aprofundada na viabilidade econômico-financeira, né, porque há um conjunto de investimentos, e aí nós não estamos falando em 163 milhões, são muito maiores, né, porque nós estamos praticamente partindo do zero. Então nós temos metas difíceis de serem atendidas, mas possíveis de serem atendidas, porém os investimentos são bastante elevados. E aqui o sistema sede, dentro do planejamento do sistema sede, nós dividimos em 4 subsistemas: subsistema 1, subsistema 2, subsistema 3, subsistema 4. E cada um desses subsistemas nós dividimos em bacias. Então você tem, dentro dos subsistemas, você tem, por exemplo, a bacia 1, Granja, Guarani, uma parte dela, Soberbo e uma parte da Tomari. Na bacia 2 do subsistema 1, né, Carlos Guilherme. Na bacia 3, Cascata dos Amores, Taumaturgo, Parque Vingá. Então, cada bairro ele foi pensado dentro de um subsistema de esgotamento, considerando a sua bacia de esgotamento. Então, vejam que toda a área urbana da sede, ela está pensada, ela está planejada dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tá, então, bacia 5, Corta-Vento, Agriões, Panorama. Bacia 6, Bom Retiro, Tijuca, Morro dos Pinheiros, parte da Várzea. Bacia 7, Barroso, Pedro, Bom Retiro. Todas essas informações estão detalhadas dentro do prognóstico de esgotamento sanitário. Bacia 8, né, Quebra-Fasco, Corta-Vento. Bacia 9, Morro dos Pinheiros, Várzea, Parque São Luís. Agora, já no subsistema 2, eu tenho Parque do Imbuí, Posse, Cascata do Imbuí. Bacia 11, dentro do subsistema 13, Quinta Lebrão, Fonte Santa, Albuquerque, Fischer. Quer dizer, todos os bairros, eles são contemplados dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, dentro do conjunto de subsistemas que nós temos. Né, Bacia 13, Albuquerque, Canoas, Prata, dentro dos subsistemas adequados. E aqui, como é que foi planejado isso em termos de avanço da infraestrutura? Então, o primeiro subsistema que foi pensado foi o subsistema 01, o subsistema 1, que abrange um conjunto dessas bacias. E aí nós temos aqui algumas dessas bacias que serão atendidas com um elevatório de 180 litros por segundo, com uma estação de tratamento de esgoto de 180 litros por segundo. E aí, obviamente, isso no médio prazo, já temos um avanço no longo prazo
as demais bacias de esgotamento, né, que também serão atendidos, os demais bairros do subsistema 1. Porém, o sistema 2, o subsistema 2, o 3 e o 4 também foram pensados, mais pensados em termos de longo prazo. E aí, obviamente, pode ser antecipado? Pode. Essas questões serão vistas dentro da viabilidade econômica financeira. Então, isso aí foi posto de tal forma que nós tenhamos, ao final do período de plano, né, nós temos a universalização do esgotamento sanitário. Obviamente, todos nós queremos que a universalização ocorra amanhã. Isso é o desejo de todos, mas há uma série de questões que temos que analisar para que consigamos ter a universalização quanto antes. O mais importante nesse momento é que, caso o município deseje delegar a prestação desse serviço, deseje delegar ou a SEDAI ou a um privado a prestação de serviços, o primeiro pré-requisito tem que ter o plano, e aí esse plano nós já temos. Então, vejam o quanto é importante, nós já temos planejado os investimentos em esgotamento sanitário para o município. A partir deles, é possível haver uma pactuação com prestadores de serviço. E aí, inicialmente, os projetos básicos executivos da Subsistema 1. Na sequência, nós temos, no médio prazo, 78 milhões para fazer parte do Subsistema 1, algumas bacias, e ao final também, a longo prazo, 145 milhões. De tal forma que o Subsistema 1, só ele custa 145 milhões de reais, é igual aos investimentos de água. Quer dizer, para atingir uma parte do município, que não é toda, nós teremos que gastar o tanto quanto iremos gastar em água. Temos o Subsistema 2, né, projeto básico, projeto executivo, elaboração, execução dos investimentos, rede, ligações, elevatórias, linha de recalque, estação de tratamento de esgoto, ao custo estimado de 81 milhões de reais. Subsistema 3, primeiro passo, elaborar os projetos básicos executivos, aquilo que o nosso secretário falou no início, é o primeiro ponto de partida, é fazer a elaboração desses projetos básicos executivos e, na sequência, elaboração, execução das obras previstas no plano e nos projetos básicos executivos. E, por fim, o Subsistema 4, previsto inicialmente fazer projeto básico, fazer projeto executivo e, ao final, execução, rede coletora, ligações, elevatória, linha de recalque, estação de tratamento de esgoto, a um custo total de 16 milhões. De tal forma que nós temos planejado investimentos de 264 milhões de reais para ter que universalizar os serviços de esgotamento sanitário ao longo do plano de saneamento básico. Na medida em que os projetos forem elaborados, esses números serão revisados. Obviamente, esses números não são com base em uma série de premissas que o Ministério das Cidades ele adota em sua nota técnica em termos de custo de infraestrutura, e na medida que nós tenhamos esses projetos básicos executivos, que é a primeira etapa para a execução, a gente vai aprimorando e a gente vai revisando esses valores. Segundo sistema Bom Sucesso, da mesma premissa, primeiro, elaborar projeto básico, elaborar projeto executivo, e aí nós temos, no longo prazo, investimentos de 6,8 milhões de reais, totalizando 7 milhões de reais para que nós tenhamos os serviços de esgotamento sanitário em Bom Sucesso. Terceiro ponto, Vargem Grande e Venda Nova, e aí da mesmo formato, primeira etapa, projeto básico executivo, segunda etapa, execução de obra, execução de linha de recalque, execução de ligações de esgoto, execução de rede coletora, de tal forma que nós temos 5,3 milhões de reais. Então, todos esses investimentos demandam projeto básico, projeto executivo, demandam licenciamento e esgoto. Em geral, os processos de licenciamento são lentos. Então, se realmente iremos cumprir esses prazos, o quanto antes já iniciar o processo de elaboração desses projetos. É o primeiro grande passo para que nós tenhamos essa universalização. Também foi pensado em termos de soluções individuais, levantamento de dados, levantamento de informações, e aí
caso nós tenhamos tudo adequado em termos de fossa séptica e filtro, também há necessidade de investimentos em soluções individuais. Em geral, há muitas linhas, obviamente aqui tem uma população acima de 50 mil habitantes, mas no governo federal, em geral, são soluções que são subsidiadas pela União, né, principalmente em pequenos municípios, pela FUNASA, e nos maiores pelo Ministério das Cidades. E aí nós temos, finalizando, nós temos 325 milhões de reais para que todo município tenha seu serviço, seu esgotamento sanitário universalizado em Teresópolis. E aqui, mais uma vez, o que é público é objeto de contrato. Para que serve o plano? O plano é um pré-requisito para que você faça uma contratação. Obviamente, se for a SEDAI no esgoto, se for um prestador privado, todas essas responsabilidades de investimento serão desses prestadores contratados. Então, nós teremos um contrato cujo anexo são esses investimentos, né, que estão previstos no plano de saneamento básico. Então, veja que o plano, mais uma vez, a importância dele como instrumento para a universalização do serviço. E aquelas soluções individuais que não se constituem sistemas públicos de esgotamento sanitário são responsabilidade da Prefeitura Municipal. Por último, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, eu queria novamente enfatizar o quanto foi importante a participação e a contribuição da doutora Anaísa nesse processo, né, que levou principalmente a equipe da Sandra, coordenada pela Sandra, a buscar um conjunto de informações, a visitar um conjunto de áreas, e aí realmente a participação dela foi fundamental na qualidade, no conteúdo que nós temos no componente drenagem, obviamente, além de todos, mas especialmente esse, houve uma dedicação mais pessoal, mais empenhada em relação a esse componente. E aí, uma das questões principais foi o levantamento das manchas de inundação, para que nós pudéssemos planejar soluções de microdrenagem. E aqui nós temos várias situações onde foram levantadas essas manchas de inundação, ficha prata, várzea, aviões e adjacências. Tudo isso está disponível lá no blog, né? Vocês podem fazer download. A gente vai passar ao final o endereço eletrônico para que vocês possam ver com mais detalhe o que é que foi pensado em termos de cada uma dessas áreas. Novamente também novas manchas de inundação, né? Meudon. E aqui no detalhe quais as ruas e quais, né, as áreas onde nós temos problemas que poderão ser resolvidos com intervenções de microdrenagem. E nesse primeiro momento foram estimados cerca de 17 milhões para que pudéssemos ter resolvidas as soluções em relação àquelas manchas de inundação por meio de microdrenagem. No outro ponto, além da micro, nós temos intervenções de macrodrenagem, né, principalmente relacionadas a canais, e aí foram levantadas as manchas de inundação, cuja solução ela passa por macrodrenagem. E aqui novamente há um conjunto de intervenções em andamento, seja pela SEA, seja pelo INEA, seja com investimentos da União. E aí foram levantadas todas as intervenções, né? Está em andamento o paquete que quer incluir 36,7 milhões, né? Não inclui antes, depois, já obras de macrodrenagem em andamento. No Rio Príncipe também, quer dizer, todos esses investimentos que estão sendo realizados, né? E aí vejam o quanto é relevante, 123 milhões de reais, que é um investimento realmente vultoso em relação ao Rio Príncipe. Mais uma vez também, em termos de projeto, o que é que está executado, o que é que não está executado, né, informações que foram passadas pelo INEA, pela SEA, e antes e depois já algumas intervenções naqueles trechos onde já foram executadas as intervenções. Tá. Também há estudos e projetos existentes, e aqui no Rio Meudon,
que projetam, são estimativas previstas pelo GEOPAC de 38 milhões de reais. De tal forma que nós temos intervenções em andamento previstas só para a drenagem ao próximo a 200 milhões de reais. Então a gente começa a somar 250 de esgoto, 150 de água, já temos em andamento 200, quer dizer, a coisa já está chegando, né, próximo a 1 bilhão, né, de reais para que nós tenhamos a universalização. E aí foram pensadas medidas estruturantes, principalmente a elaboração do plano diretor de drenagem e dos projetos básicos executivos. A partir desses estudos, nós teremos um dimensionamento real das necessidades, né? O que, de fato, nós teremos que complementar para que nós tenhamos os problemas de drenagem resolvidos, solucionados no município. E aqui, para a elaboração desses projetos, né, pelo menos R$1.750.000, totalizando 19 milhões de reais, mais aqueles 200 que já estão em andamento e mais aqueles que serão levantados em termos após a elaboração do plano diretor de drenagem, após a elaboração. Então, é um componente que, de fato, nós iremos revisar na primeira revisão do plano daqui a 4 anos. Então, esses investimentos são bem maiores do que já estão postos, do que já estão previstos e do que são estimados. E aqui, mais uma vez, responsável por esses programas e projetos no componente de drenagem, Prefeitura Municipal de Teresópolis. Então, ela seria, digamos, um prestador de serviços em relação à drenagem. E aí, se nós somarmos esgoto, drenagem e água, 507 milhões, com mais 200 em andamento, né, de drenagem. E aí a gente está falando de realmente uma quantia vultosa, né, para resolver os problemas. Então vejam a dimensão que é universalizar o serviço de saneamento básico. Só que aí não é só dinheiro. Se amanhã chegar uma carrada de dinheiro, 3 caminhões trazendo notas de R$100, nós não vamos resolver o problema. A gente tem que ter gestão. Seja no município, principalmente no município, para gerir esse plano, seja uma entidade reguladora, seja o acompanhamento da sociedade. Senão, temos que ter sistemas de informação. Então, a gestão, e aí eu volto no início, quando nós falamos componente estruturante, nós temos que ter gestão para que tenha sustentabilidade. E aí eu vou dar um exemplo, obviamente não tem relação com o que está aqui, mas durante os anos, no início dos anos 2000, o governo federal ele financiou uma quantidade, aí foram algumas centenas de aterros sanitários, né, via recurso da FUNASA. Todos os aterros em 5 anos viraram lixões. Se quem quiser, baixa, tem um relatório da CGU que ela fala o que viraram. E aí realmente é gestão. Né? Então não adianta somente colocar infraestrutura se você não tiver capacidade de gerenciar aqueles serviços, se você não tiver informação adequada, se você não tiver um controle social efetivo, se você não tiver uma entidade reguladora. Então, tudo isso faz parte da gestão. E nós pensamos, né, foi projetado, ouvimos algumas contribuições, o arranjo institucional. O que é que foi pensado em termos disso? Primeiro, em relação ao último seminário que nós tivemos em novembro, algumas contribuições foram colocadas, né? Uma delas, por exemplo, a integração do Sistema Municipal de Informações, que nós entendemos que ele deve ter um caráter regional, e com a integração de algumas bases de dados, né, que nos foram repassadas, e que nós tenhamos uma estrutura administrativa no âmbito do município, né, que faça um convênio com a universidade, que veja o impacto das obras viárias com outras obras, que dê suporte aos sistemas alternativos, que tenha quadro de pessoal e que observe também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essas contribuições, entre outras, foram consideradas nessa revisão que foram nos fornecidas em novembro. Esse é o Sistema Municipal de Saneamento Básico de Teresópolis, e aí nós temos um sistema que é constituído por planejamento, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, a gente não pode esquecer, e o secretário falou que está assinando com a Caixa Econômica, e o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, esses são os instrumentos principais em termos de planejamento do setor de saneamento básico. Temos que ter a gestão pelo município, tem que ter estrutura administrativa para tocar esse plano, senão o plano vira peça, papel, prateleira. Nós temos que ter uma entidade reguladora
para fiscalizar e regular tarifas, acompanhar os contratos de prestação de serviço. Dentro do plano é feita toda uma discussão e a complexidade de se fazer ou não se fazer uma agência reguladora, de se delegar a uma agência reguladora já existente, essa discussão. Temos também o PRODEMA, que já foi instituído pelo município, né, como instrumento de controle social para o setor de saneamento básico, e temos na prestação de serviços vários prestadores. SEDAI, a Prefeitura Municipal como prestador, os prestadores comunitários também como prestadores, eventuais prestadores privados, quer dizer, nós temos um conjunto de prestadores que fazem parte do sistema, e temos alguns instrumentos. Educação ambiental e sanitária, fundamental dentro do processo de universalização dos serviços, temos as tarifas, temos sistemas de informações. Então, esse é o arcabouço de um sistema que foi prognosticado por intermédio de uma política municipal de saneamento básico. E aqui, cada um desses atores, ele vai ter seu papel. Por exemplo, entidade reguladora, regular e fiscalizar a prestação de serviço. É obrigatório, se você delegar os serviços, ou a SEDAI, ou a um prestador privado, você tem que ter a regulação. Isso aí, senão, é ilegal, é um requisito necessário. Você vai ter também que ter o controle social para que, né, o PRODEMA realizar o controle social da prestação de serviço. Então, cada um dos atores que estão aqui, ele tem seu papel dentro de um sistema municipal. Ele tem suas obrigações, inclusive obrigações contratuais. O que foi colocado, e aí obviamente, inclusive também foi uma das questões que foram postas, é que o plano ele não vai fechar opção de prestação de serviços. Tem várias opções e vai ser uma decisão posterior que vai ser colocada, obviamente analisando-se a viabilidade, seja tendo a SEDAI na água e um prestador privado no esgoto, seja tendo água e esgoto para o privado, ou seja tendo água e esgoto para o público. O que é importante é que o plano ele não pode fechar as alternativas e as possibilidades de prestação adequada do serviço. Então, o plano ele coloca os investimentos necessários, obviamente, né, dá algumas indicações, dá algumas sugestões, e que o município ele vai, obviamente, tomar a sua decisão. Outro aspecto relevante é a questão regulatória. Então, se for assinar contrato, tem que ter regulação. Então, ela traz segurança para quem vai investir. Ela traz cumprimento, né, proteção do usuário, consumidor. Significa, por exemplo, o município delegando a AGENESA. Deu cheque em branco? Não. Obviamente, também compete à sociedade, compete ao município cobrar para que a agência, ela também exerça seu papel institucional de regulação dos serviços. E aí, há vários instrumentos que podem ser utilizados dentro desse contexto. Temos aqui várias situações. Hoje, o próprio consórcio que ele amarra, que Teresópolis participa na questão do esgotamento sanitário dos demais municípios do Piauí, amarra a AGENESA. E, obviamente, a análise que nós fizemos é que é inviável e custoso para o município caso ele tenha várias agências. Então, dentro das nossas sugestões que são encaminhadas, é melhor que se tenha uma agência do que você ter várias agências, e aí você realmente tem um custo maior, né, e uma menor qualidade de regulação, caso você tenha várias agências, porque essa participação da AGENESA ela já se encontra amarrada dentro dos resíduos sólidos, dentro de uma lei estadual, na qual o Estado ele faz parte dos consórcios Serrano 1 e Serrano 2. E aqui nós temos dois subprogramas, políticas públicas. Temos a política municipal para implementar aquele conjunto de bolinhas que nós colocamos no sistema municipal. Nós temos necessidade de gestão municipal. O que é isso? É uma estrutura administrativa que será o endereço do saneamento básico de Teresópolis. Né? Então, de tal forma de que todos os atores possam identificar. Só que essa estrutura, essa caixinha dentro da administração, ela tem que ter pessoal qualificado, tem que ter estrutura para exercer um conjunto de atribuições que são planejadas dentro do PMSB. Temos o Sistema Municipal de Informações e o Controle Social. Algumas dessas proposições que estão dentro de planos,
entendemos que elas se viabilizam de uma forma melhor, por exemplo, o sistema de informações, se tiver um caráter regional. E nós temos aqui algumas, na prestação de serviço, nós temos a avaliação dos ativos, né? Saber o que é que existe em termos de ativo de água, o que é que foi depreciado ou não, e aí é uma responsabilidade conjunta, não só do município, mas da SEDAI também, para que o município tenha essa dimensão e possa repactuar o seu contrato. Temos também adequação contratual, né, no caso especificamente com a SEDAI, e delegação do esgoto, que nós já colocamos anteriormente, que pode ser a um terceiro privado, que pode ser a uma SEDAI. O importante é que o plano ele aponta diversas alternativas para que isso possa ocorrer e o município possa alcançar a universalização do serviço. E aqui cada uma desses programas, cada um desses projetos tem prazo definido, tem meta a ser alcançada e o recurso de investimento ele é muito menor do que fazer uma estação de tratamento de esgoto, que são, a gente está falando de 30, 40, 20 milhões de reais. Obviamente, são ações, muitas dessas ações que envolvem recursos menores, mas envolvem prioridade política para o setor de saneamento básico. E aqui, por exemplo, a avaliação dos ativos 2015, estruturação da gestão 2016, uma política municipal nesse ano 2015, quer dizer, temos várias metas a serem atendidas. E é bom reforçar que quem é que vai verificar o cumprimento dessas metas? Nós temos vários atores. Ator 1, nós temos, obviamente, o Ministério Público, né, para verificar e acompanhar em nome da sociedade. Nós temos o controle social. Nós temos, por lei, pela 11445, a agência reguladora também, que acompanha as metas relacionadas aos contratos de prestação de serviço. Então, e em vários estados, assim como no Rio também, nós teremos os tribunais de conta também acompanhando a execução desses planos. Então, nós temos um conjunto de novos atores. Não vai acontecer da noite para o dia. Estamos iniciando uma cultura do setor de saneamento básico. Isso é novo para as prefeituras, é novo para a sociedade, é novo para os prestadores. A gente tem um histórico de que os prestadores faziam seus planos, seus planejamentos e definiam suas prioridades. E agora a gente está entrando em um novo processo. É um processo complexo. Não vamos resolver isso nos próximos 4 anos. A gente vai aprendendo. O mais importante é que nós estamos subindo degraus, aprendendo nesse processo. E, efetivamente, iremos alcançar a universalização do serviço.